Vamos lá, gente, vamos voltar. Vamos mergulhar um pouquinho mais profundo nesse oceano gélido aí para achar lá os pressupostos básicos dessa cultura organizacional. Então vem comigo, vamos continuar aí. Vamos falar de um outro conceito de cultura, agora de um autor chamado Geert Hofstede. Hofstede vai trazer uma outra orientação de cultura para a gente. Ele vai dizer que para caracterizar a cultura, ele vai utilizar uma alusão, que é a alusão da cebola. Então, Geert Hofstede é a alusão à cebola. Edgar Schein faz alusão aí ao iceberg. E você viu ali que o Robbins vai falar de 7 características. Cada autor fala uma coisa sobre cultura e você tem que saber de tudo. Eu tô aqui dando nome aos bois para vocês. Em questões assim, tipo FCC, FGV, ESAF, eles às vezes cobram o nomezinho dos autores. O CESP até cita em alguns momentos, tá? Mas o CESP é mais direto, ele joga a questão assim e aí ele contextualiza e você que tem que fazer suas considerações e saber de que autor eles estão falando. Então, por isso que eu estou trazendo essa multiplicidade de visões e dando nome aos bois para que você tenha uma correta compreensão. Percebam que, quando a gente fala de cultura organizacional, é uma viagem muito grande. Um fala que é cebola, um fala que é iceberg. É tudo muito conceitual e tudo pouco prático ou empírico, né? Diferente do clima, tá? O clima já tem mais pesquisa empírica. Agora, o conceito de cultura, ele é mais abstrato. Ele tem, né, várias considerações, mas não tem nenhuma comprovação científica, não, tá? Isso é interessante de se falar, porque já foi objeto de prova, tá? Então vamos lá para o pensamento de Geert Hofstede. Ele vai trazer para a gente essas camadas que partem do exterior, que é mais acessível, aqui, os símbolos, por exemplo, até as camadas interiores e mais difíceis de transformar, indo até o nível aí de valores, tá bom? E aí, eles são interiorizados de forma mais lenta e incipiente, essas partes mais profundas, ok? Evidencia-se ainda a transversalidade das práticas, aqui ó, as práticas são transversais, e emergem e sobrevivem dos símbolos, heróis e rituais. Então, gente, o elemento fundamental de toda cultura são seus valores, ok? Eles são mais difíceis de acessar, e ele é o núcleo essencial da cultura, segundo o Geert Hofstede. Dos valores começam a surgir para a gente os rituais, tá? Os ritos ou rituais, que são atividades coletivas e socialmente indispensáveis para determinada cultura. São sequências de atividades repetidas que reforçam os valores essenciais da cultura, bem como enaltecem seus heróis e símbolos, tá? Aí dos rituais, então, a gente tem emergindo heróis. E os heróis são personagens vivos ou mortos, reais ou imaginários, que possuem certo nível de prestígio dentro da cultura, servindo de modelo para o comportamento dos demais membros. Possui relevância para o processo histórico de formação da cultura. Gente, olha aqui para mim, vamos entender aqui o conceito de herói. Então, os ritos ou rituais são procedimentos, práticas que são repetidos, reiterados, reproduzidos constantemente na organização. Os heróis são personagens vivos ou não daquela cultura, reais ou imaginários. Por exemplo, se a gente fala da cultura dos Estados Unidos, a gente tem o Tio Sam. Tio Sam é um herói daquela cultura, mas ele não é vivo, tá bom? Ele não é real. Você pode ter herói imaginário, ok? Real ou não. Ele pode ser, portanto, um personagem, tá? Mas quem são os heróis? Os heróis são pessoas ou ainda elementos que trazem o valor essencial da cultura organizacional, enaltecem aquela cultura e eles, cara, têm relação com a cultura, reforçam essa cultura e eles são importantes não porque foram bons, mas porque contribuíram para o processo de formação. Então você pode ter, por exemplo, um dirigente que ficou há 20 anos na cultura daquela organização e que influenciou o comportamento das pessoas por seu exemplo. Ele era linha dura, ele punia a partir da segunda vez que errassem, ele era muito, muito enérgico. Ele é um herói também. Ele influenciou o comportamento daquela organização. Não é só quem é bonzinho que é considerado herói nesse conceito de cultura organizacional, não, tá? É quem tem relevância, preponderância para o processo de formação da cultura, seja ele real ou imaginário, vivo ou não, tá bom? Porque tem herói que já morreu, mas ele representa aquela cultura organizacional. Então, seguindo aí, dos heróis surgem ainda os símbolos, que é a parte mais exteriorizada, que são as palavras, gestos, ações que possuem significado especial na organização. Agora, gente, os valores.
Os valores são o núcleo essencial da cultura organizacional e Edgar Schein bem coloca isso. Eles são mais difíceis de acessar dentro da estrutura da cebola. E ele define que são convicções com certa perenidade, que define o que é ou não apropriado fazer e que guiam as ações e condutas dos indivíduos no cumprimento dos objetivos da organização. Define, portanto, o que é desejável no comportamento de um grupo, aquilo que se aceita ou aquilo que se repele. Então, olha que interessante, tá? Há um certo consenso acerca dos valores, tá? Os valores são o núcleo essencial da cultura organizacional. E para Edgar Schein, eles são muito difíceis de acessar. Agora sim, vamos entender uma coisa. Como é que uma cultura surge, gente? Como é que surge a cultura? A cultura surge dos seus fundadores, tá? Importante isso. Os fundadores de uma cultura organizacional vão colocar seus valores ali e eles esperam que esses valores sejam amplamente reproduzidos. E da reprodução ampla desses valores, não é, eles ficam compartilhados até eles se cristalizarem lá na organização e darem origem aos artefatos, tá bom? Então, é sim a partir dos fundadores que uma cultura tem início, mas não é a partir deles que ela se mantém. Porque da interação social, pelo aspecto coletivo, é que a cultura vai se formar. Ela é fundada, ela é iniciada pelos fundadores, mas não quer dizer que, a partir do momento que aqueles fundadores colocaram aqueles valores, eles vão se manter ao longo do tempo. Não, eles poderão usar reforçadores da cultura para aqueles valores ficarem cristalizados. Mas olha, a cultura é um fenômeno dinâmico que depende da interação social. É antropológica e social e coletiva. Tudo bem? Então, guardem isso. Avançando. Vamos falar um pouco de ritos ou rituais. Aqui a gente tem a visão de Tracy Byers, tá? Os ritos ou rituais da cultura, que são aqueles eventos que se repetem, são classificados, segundo Tracy Byers, em ritos de passagem, ritos de reforço e confirmação, ritos de reprodução ou renovação, integração, degradação e redução de conflitos. Os ritos de passagem, gente, são aqueles que facilitam a adaptação aos novos papéis de uma organização. Por exemplo, sabe quando a pessoa passa no vestibular e recebe um trote, ou então ascende a um novo cargo, ele vai ter uma mudança de papel. Isso é um rito de passagem. Então tem alguma solenidade, tem um trote, uma coisa do tipo, isso é caracterizado um rito de passagem. Ou seja, toda vez que aquele evento acontece, vamos fazer um trote ou vamos fazer uma festa em comemoração, vamos evidenciar o papel e a importância da pessoa. Isso é um rito de passagem, quando você transita de um ponto para outro na organização e por isso é, de alguma forma, ritualizado. Existe um procedimento que se faz acerca disso, tá? Temos ainda o rito de reforço ou confirmação, que fortalece a identidade social e aumenta o status, tipo dia de premiação anual. Olha o que a gente tinha na Polícia Federal, por exemplo. Quando eu era da Polícia Federal, eles tinham assim, a cada 10 anos, né, quando a pessoa completava 10 anos, eles tinham um evento para que os servidores antigos da casa recebessem uma medalha. Era simplesmente por tempo de serviço. Era um rito. E era justamente esse rito de confirmação ou reforço, enaltecendo, aumentando o status, o prestígio, tá? A premiação anual é um clássico exemplo disso. Vamos lá. Rito de reprodução e renovação. Renove e aperfeiçoa a estrutura social e seu funcionamento. Atividades de desenvolvimento organizacional, ou seja, de integração entre as pessoas aí, tá? Para unir, criar um sentimento aí de validade dos comportamentos, tá? Seria isso, mudando de um aspecto para o outro, por exemplo, eles fazem alguns eventos em decorrência disso. Próximo aí seria rito de integração. Esse daqui é muito recorrente nas organizações, que são as atividades festivas, que traz sentimento de união e de equipe. Vou dar um exemplo. Todo Dia das Mães, o Ministério Público do Trabalho realiza um evento para as mães, né? Esse ano eu fui encarregado de desenvolver o evento para o Dia das Mães, e aí sempre tem, todo ano, no Dia das Mães vai ter uma festividade para comemorar. Dia do Servidor, a mesma coisa. Então, são eventos que se repetem todos os anos, que traz esse sentimento de união entre as pessoas. Aí foi bem bacana, por exemplo, no evento Dia das Mães, a gente trouxe relatos de mães
do Ministério Público e também contratei uma pessoa que é muito influente aqui em Brasília, que é a Juliana, mãe de 7, que é uma mãe super jovem, que tem 7 filhos biológicos, tá? E que administra toda essa situação aí, se desdobra em 1000 para poder dar conta do trabalho e fazer tudo que ela precisa em relação aos filhos. E aí foi super legal, teve uma catástrofe, as pessoas se sentiram envolvidas, acolhidas. Isso aí seria o que a gente chama de evento, né, ou ritual de integração. Temos ainda os rituais de degradação, que é quando a gente retira o poder da pessoa, dissolve a identidade social, aponta em público as falhas dos funcionários, por exemplo. Sabe quando você responde um processo administrativo disciplinar e é punido? Pois bem, isso sai, isso é publicado, né? Isso é publicado, as pessoas têm acesso, isso é um rito de degradação, tá bom? Retira seu status, sua identidade social, é uma reprovação de conduta em face da cultura organizacional. Eu estou dando um exemplo no serviço público, mas você tem rito de degradação quando toda vez que a pessoa comete uma conduta equivocada, o grupo social isola aquela pessoa. Se isso for uma prática recorrente, tornou-se um rito ou ritual, tá bom? É isso. Redução de conflitos. Cumprimento entre as pessoas no início do expediente. Gente, isso é um rito de redução de conflito. Reduz a agressividade e diminui conflitos. Tem uma coisa, gente, que os Estados Unidos adoram adotar, que é grito de guerra no início do expediente. Acho tão cafona, né? Mas pode ter. Isso é um rito de redução de conflito. Ou então, todo mundo, vamos dar as mãos hoje, vamos fazer uma oração antes do expediente. É um rito também de redução de conflito, tá bom? É isso, gente. São alguns ritos ou rituais que a cultura pode desenvolver para fortalecer os seus valores, tá bom? Lembrando que no núcleo essencial nós temos os valores. Aí depois é que vão emergindo, segundo a estrutura da cebola, como você viu, todos os outros elementos, tá? E aí a gente tem, portanto, a estrutura da cebola de Goethe-Hofstede. Esses são os rituais ou ritos para vocês terem mais noção. Vamos lá. O Goethe-Hofstede ainda traz para a gente dimensões da cultura, gente. Isso é muito interessante. Ainda no estudo de Goethe-Hofstede, ele diz que as dimensões da cultura são distância do poder, coletivismo versus individualismo, feminilidade versus masculinidade, controle de incertezas. Bom, vamos entender o primeiro, distância do poder. O que seria essa distância do poder? A distância do poder, gente, caracteriza o quão próximo as decisões estão das pessoas. Às vezes, a instituição centraliza demais, concentra poder no topo. As decisões mais importantes são sempre tomadas lá pelo topo e as pessoas embaixo são meras cumpridoras de ordens. E aí, então, vai ter um distanciamento maior do poder entre as pessoas e a decisão. Quando a gente caracteriza uma proximidade com o poder, a gente já transfere maior poder à base, dá mais autonomia para as pessoas para decidirem, elas são mais habilidosas, mais maduras, portanto assumem responsabilidades. Então, a distância do poder tem relação com isso. Olha o que nos diz Goethe-Hofstede, olha lá. Também chamada de distância hierárquica, é uma medida do quanto os membros menos poderosos de uma civilização aceitam e esperam distribuição desigual de poder na sociedade. Ela é medida a partir dos sistemas de valores daqueles que têm menos poder. Então, essa distância do poder, portanto, gente, o quanto eu aceito. Por exemplo, eu estou lá na base, eu não tenho poder, mas eu aceito. Se tiver uma revolta contra isso e eu queira mais poder, aí eu estou exigindo mais poder, portanto, né? Então a distância do poder está caracterizando isso. Tem gente que aceita essa distância do poder e simplesmente vira reprodutora de ordem e comando. Tem gente que se rebela contra isso e quer ter maior poder decisório, tá? Outra dimensão que a gente tem aí é coletivismo versus individualismo. Existem organizações que estimulam o sentimento coletivo, que une as pessoas entre si. Agora, tem organização que incentiva a competição entre as pessoas. Por exemplo, essas organizações que colocam muitas metas individuais, em que o cara é premiado individualmente pelas metas, vai estimular um comportamento mais individualista. Agora, quando você fortalece o sentimento de equipe, você fortalece mais o coletivismo. Então, isso é uma dimensão da cultura, segundo Goethe-Hofstede. E olha lá o que ele nos diz, olha só. As sociedades coletivistas são aquelas em que prevalece o interesse do grupo sobre o interesse do indivíduo. Nas individualistas, por sua vez, prevalece o interesse do indivíduo sobre o grupo, assim o individualismo é uma oposição ao coletivismo.
Agora vamos lá, vamos para uma outra dimensão. Feminilidade versus masculinidade. Gente, isso daqui tem a ver com características da cultura que são preponderantemente femininas ou masculinas. Por exemplo, disse da cultura organizacional que é mais benevolente, que a direção ouve antes de agir, que não há tantas punições, há muita busca de consenso, busca discutir muito relação. Isso é uma cultura o quê, gente? Feminina. Agora, o que é uma cultura masculina? É aquela em que o dirigente tem pulso mais firme, ele não ouve tanto para decidir, ele é mais independente, ele não pergunta tanto, ele age mais, ele pergunta menos, tá? Ele age com muito mais rigor. Isso caracteriza-se mais por uma cultura masculina, tá? Não quer dizer que o dirigente daquela cultura é homem ou mulher, não. Existem culturas organizacionais em que as mulheres elas se masculinizam para poder não serem engolidas por uma cultura extremamente masculina, que alijam do processo decisório essas mulheres. Quando se fala de política, por exemplo, o universo da política é um universo extremamente masculino. E algumas mulheres precisam ter uma posição muito forte e enérgica para conseguirem transitar por aquele meio. E isso vai influenciar o comportamento delas, ok? Então é importante entender isso daí. Vamos lá, olha o que diz Gert Hofstede. A feminilidade é uma medida do quanto as tarefas e as características femininas são compartilhadas pelos homens de uma sociedade. Os adjetivos masculinos e femininos são empregados no sentido relativo, fazendo referência ao papel social determinado pela cultura. No seu entendimento, a dimensão masculinidade e feminilidade diz respeito ao grau em que a sociedade encoraja e recompensa comportamentos caracterizados por adjetivos masculinos ou femininos e divisões de papéis por gênero. Culturas masculinas e femininas criam diferentes modelos de chefe, olha só. O chefe masculino revela autoafirmação, decisão, é agressivo. Toma suas decisões isoladamente com base em fatos, mais do que apoiado na decisão grupal. Não tem importância que ele seja ligeiramente machista. Numa sociedade feminina, o chefe é o menos visível, atua mais por intuição do que por decisão e está habituado a procurar o consenso. Ele não é unilateral, tá bom? É mais democrático. E não precisa ser um homem... Olha, gente, olha aqui, ó. Não precisa ser uma mulher ou um homem para estar numa cultura masculina ou feminina, mas é a postura que ele adota, ok? E olha, isso daqui não foi eu quem disse, tá? Não estou tendo nenhum comportamento machista ou segregacional aqui não. Quem diz é Gert Hofstede, você tem que marcar igual o cara falou. Ah, eu sou feminista, tô puta com esse cara. Não, não fica não, só marca na prova e passa, tá bom? É isso. Controle da incerteza, outra dimensão. Caracteriza a maneira como a sociedade se comporta em relação ao desconhecido, que gera incerteza e riscos. O sentimento de incerteza e formas de enfrentá-lo fazem parte da herança cultural da sociedade, sendo transmitido e reforçado pelas instituições de base, como a família, a escola, o Estado. O controle de incerteza no local de trabalho, nos países de elevado índice de controle da incerteza, existem numerosas leis, formais e informais, que controlam as obrigações e os direitos de empregados e assalariados. Destaca que nos países de baixo índice de controle de incerteza, só se estabelecem normas em casos de absoluta necessidade, existindo uma aversão emocional às regras formais. Então, se você tem baixo índice de controle de incerteza, você deixa as coisas mais abertas, tá bom? Tem organização que precisa formalizar tudo para controlar bem a incerteza, deixa tudo documentado. Agora, tem organizações que lidam bem com a incerteza, passam bem pela mudança e assim sucessivamente, tá bom? Então, isso é o grau em que as organizações são mais abertas ou não às incertezas, à formalização ou à informalização, ok? Isso daqui foi o que Gert Hofstede trouxe acerca das dimensões da cultura. Percebam que a gente teve lá, de Gert Hofstede, os anéis da cebola e essas dimensões. Quais são as dimensões? Individualismo, coletivismo, controle de incerteza, feminilidade, masculinidade, distância do poder. 4 dimensões básicas, segundo Gert Hofstede, tá bom? Levem isso para a prova, o CESP tem cobrado bastante, tá? É isso. Vamos lá, vamos para outro elemento agora. Vamos falar de cultura nacional, cultura organizacional, cultura local, subculturas e contraculturas. Gente,
Quando nós estudamos cultura organizacional, é preciso que a gente entenda que a cultura organizacional ela não é um elemento isolado. A gente não está solto no tempo e no espaço. Uma organização ela está sempre inserida em um local específico, num país, numa região, num continente, e isso vai influenciar o comportamento interno, tá? Existe o que a gente chama de osmose geográfica. Então, o comportamento interno da organização, que é a sua cultura organizacional, vai ser influenciado, por exemplo, por uma cultura local, por uma cultura nacional. Vou dar um exemplo da Polícia Federal para vocês. Quando eu era da Polícia Federal, eu trabalhava no edifício sede, tá, na parte administrativa, e ainda tinha a superintendência de polícia, e aí cada estado tem a sua superintendência de Polícia Federal. Gente, é muito diferente a maneira de agir de quem está, por exemplo, eu fui para o Maranhão certa vez. A superintendência do Maranhão funciona de um jeito e de um ritmo muito diferente da superintendência do Rio, que eu também, né, trabalhei lá um tempo, ou daqui de Brasília. Por quê? Porque existe uma cultura local que vai influenciar o comportamento interno dessa organização. Tá? Então a gente precisa considerar isso e há estudos nesse sentido. Então olha o que a gente tem aqui. Ó. A cultura organizacional não é livre de influência da cultura regional, nem mesmo da cultura nacional. Na verdade, a organização é reflexo específico de um espectro muito mais amplo, se considerarmos condições geográficas e suas pressões. Então olha só, presta atenção no seguinte. Uma organização que atua nos Estados Unidos vai ter o mesmo comportamento de uma organização que atua no Japão? Não mesmo, tá? Mesmo que seja uma, por exemplo, McDonald's. McDonald's tem no mundo inteiro. Você acha que o comportamento dos funcionários e o comportamento organizacional vai ser o mesmo para cada ambiente? Não, não é não, tá? Tem uma pequena variação em razão do país, em razão da localização geográfica. Isso a gente precisa entender. Tá? Então, a cultura organizacional ela vai ser influenciada pela cultura geográfica, né? Pela cultura local, pela cultura nacional. Então, por exemplo, as organizações nos Estados Unidos, elas são muito mais agressivas, muito mais orientadas ao curto prazo, estimulam muito a competição, o individualismo. Já a cultura das organizações no Japão, em regra, são muito mais de longo prazo, uma cultura de benevolência, participação, em que as pessoas vão desde a base até o topo, seguindo de modo mais consciente, de longo prazo, tá? O foco é muito mais na sustentabilidade. Então, a cultura nacional, por exemplo, vai influenciar a cultura organizacional, é por isso que a gente tem essa noção, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem ainda, ó, tudo isso influenciando, tá, o aspecto da cultura. Nós temos a cultura organizacional, nós temos a cultura nacional, a cultura ocupacional, as experiências, e isso tudo vai ajudar a formar a cultura do subgrupo, porque existem subgrupos dentro da organização, tá? Que são outras subculturas, experiências individuais de membros do grupo, culturas supranacionais de diversos membros do grupo. Então é preciso que a gente entenda isso. Tá? E aí um conceito muito importante que vocês precisam ter em mente é o conceito de cultura dominante, subcultura e contracultura. Gente, olha só, a tendência é que a cultura seja uniforme e imposta a todos da organização, mas isso nem sempre vai ocorrer. Nem sempre a gente vai ter uma cultura totalmente uniforme. Na verdade, é difícil ter uma cultura totalmente uniforme. O que a gente fala é em cultura dominante. Quando eu falo cultura organizacional, eu estou pensando na cultura dominante, tá bom? Quem é a cultura dominante? É o pensamento hegemônico, são as normas informais de comportamento que regulam a maioria da organização. Então, a cultura dominante é aquela que se impõe a todos, que é ensinada para cada novo membro que adentra a organização. Essa é a cultura dominante, ok? Só que o que acontece? Pode acontecer de num setor, num departamento, ter um grupo de pessoas que atua de uma forma ou com comportamentos e valores diferentes dos valores da cultura dominante. Tá? Aí vai ser uma cultura com baixa consistência. Quando ela permite isso, não é que um grupo tenha uma forma diferente de agir, de pensar da cultura dominante, a gente vai enfraquecendo a cultura organizacional, tá? Ela vai ter menos identidade, mas isso é possível de acontecer. Então, toda vez que dentro de uma organização surge um grupo que é um pouco diferente, que tem comportamentos diferentes, que tem valores diferentes dos valores da cultura dominante, a gente tem um conceito de subcultura, tá? Então, você tem cultura dominante, tem algumas subculturas orbitando ao redor aí da cultura dominante.
E aí você ainda pode ter um outro ponto, que é a contracultura. Nem toda subcultura, ainda que diferente da cultura dominante, vai se chocar, vai ser antagonista, tá, do valor da cultura dominante. Nem sempre, tá? Agora, toda vez que além de diferente os valores desse novo grupo, desse outro grupo, esses valores forem também conflitantes com os valores da cultura dominante, aí não serão apenas subculturas, serão também contraculturas. É importante entender isso, tá? Então, Robbins vai nos falar isso no Comportamento Organizacional, o livro dele. E ele vai dizer que a cultura dominante é o pensamento hegemônico, é o pensamento da maioria. Só que esse pensamento pode conviver com pensamentos diferentes, em grupos diferentes dentro da organização, e seria o conceito de subcultura. Mas toda vez que uma subcultura se volta contra os valores da cultura dominante, não são só diferentes, mas são contrários, aí a gente vai ter uma contracultura, tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. E aí, olha só o que a gente tem. A gente pode falar em culturas dominantes que são muito fortes. Portanto, elas permitem pouca existência de subculturas e contraculturas. As culturas fortes são aquelas em que os valores são amplamente difundidos e compartilhados entre os membros, gerando maior consistência do comportamento e comprometimento, substituindo a formalização por normas informais de conduta reconhecidas por seus membros. Nelas, há, contudo, espaço para a formação de subculturas e contraculturas, porém são muito resistentes à mudança. Então, olha só, gente, para você entender. Uma cultura forte é aquela em que as pessoas têm uma identidade muito maior. Você não permite a existência de tantas contraculturas ou subculturas, elas quase não existem, porque os valores dominantes são muito fortes e amplamente difundidos entre os membros. Só que o que acontece? Uma cultura dominante, ainda que tenha maior consistência do comportamento, maior senso de identidade, costuma gerar uma disfunção. Qual a disfunção? Resistência à mudança. Então, isso é um contraponto da cultura forte. Ainda que ela tenha uma consistência muito maior dos comportamentos dos indivíduos, elas podem permitir que isso ocorra. O quê? Que a gente tem uma resistência muito forte às mudanças. Então, fiquem ligados nisso. E aí eu falei aqui da formalização. Quando a cultura é muito forte, os valores são amplamente difundidos entre as pessoas. Então, você não precisa de muita regra escrita, você não precisa de muito regimento, de muita lei. As pessoas sabem como fazer. Normalmente, organizações mais antigas criam culturas mais fortes, em que o comportamento já é autoevidenciado, as pessoas sabem exatamente como proceder. Portanto, cultura forte, segundo Robbins, é o contrário da formalização. Ok? Quando a gente tem uma cultura muito forte, a gente não precisa de muita formalização, porque não precisa estar tudo escrito para as pessoas seguirem. Então, Robbins diz isso. Cultura forte é o contrário da formalização. Agora, o que são culturas fracas? Numa cultura fraca, você já permite a existência de várias subculturas. Elas são coexistentes, tá? Já existem mais. Só que aí a gente tem uma baixa consistência do comportamento porque os valores não são amplamente difundidos. Aí o que você precisa? Você precisa documentar, você precisa formalizar, você precisa deixar tudo escrito para as pessoas seguirem, tá bom? Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre cultura organizacional para o seu estudo, ok? Até mais.